Olá, e hoje dois artigos que têm a capacidade de mudar a sua visão do mundo. O deslumbramento. Tudo que você faz precisa ser útil. Esforço por produtividade esgota a capacidade de nos deslumbrarmos, diz uma filósofa lá do Reino Unido. Um artigo sensacional. E depois vamos falar sobre um outro artigo um pouco mais novo, um pouco mais velho, inclusive, sobre deslumbramento, essa palavra que é necessária para os dias atuais. Principalmente para as pessoas que são um pouco mais velhas, meia idade ou até um pouco mais idosas, em que a vida talvez perdeu a cor. Às vezes você já errou tanto ou já erraram tanto contigo que você acaba perdendo a força de deslumbrar-se, de ter fascínio por algo, de encontrar nas coisas algum motivo para ter foco e melhorar. Principalmente em outras pessoas, mas também claro, pode ser alguma meta, alguma coisa que você precisa e quer alcançar, ser deslumbrado por aquilo, gostar daquilo porque simplesmente é raro, algo que te aumente a memória, que faça você mudar os rumos da sua vida. Às vezes, assim acontece, a gente acha que tudo precisa ser útil, que tem que ser um esforço por produtividade, e aí esgota a capacidade de nos deslumbrarmos por aquilo que deve ser feito de fato, por aquilo que é necessário, por aquilo que deveríamos nos deslumbrarmos. E é por isso que esse artigo de hoje, este primeiro de uma filósofa e o segundo de um professor de Harvard, que é a segunda parte, que também vou ler, são extremamente necessários para você mudar a sua vida a partir dessa reflexão. Eu tenho certeza que vai mudar. Muda bastante. Iniciando dali a aventura da BBC News Mundo. Nosso planeta é maravilhoso. Não há como não nos deslumbrarmos com ele. São as pequenas coisas que às vezes passam e nós não entendemos como funciona. Olha só como esse artigo é legal. É de 25 de maio de 2024. Ele diz: a admiração é uma surpresa repentina da alma. Essa foi a definição do famoso filósofo, matemático e cientista francês René Descartes, de 1596 a 1650. Essa foi a definição do famoso filósofo. Ele definiu a admiração como a primeira das 6 paixões primitivas na sua obra As Paixões da Alma, de 1649. E essa paixão é a que arrebata a filósofa belga Hélène de Cruz. Descartes teve uma visão profunda com a ideia de que existem 6 emoções: a admiração, o amor, o ódio, a tristeza, a alegria e o desejo. Disse ela à BBC News Mundo, o serviço espanhol da BBC. Todas essas emoções são fundamentais, mas não são todas iguais. E a admiração é a mais diferente entre elas. E aqui que entra o deslumbramento. É quando você encontra algo supremo, que você deslumbra, que você admira acima de todas as coisas. É por isso que eu estava dizendo que às vezes você perde as cores, você passa despercebido as emoções. Todas essas emoções fazem avaliações. Quando você odeia alguma coisa, você diz: não é útil para mim. Quando ama, diz que é útil. Se algo faz você feliz, você pensa que é bom. Mas se entristece, você é ruim. Você pensa que é ruim. Explica Cruz. Mas a admiração não faz avaliações. Ela simplesmente observa seus próprios termos. E para a filósofa, essa qualidade é fundamental. Parece que, hoje em dia, sempre que fazemos algo, pensamos: será que é útil? Como irá nos ajudar? Prossegue ela. A nossa mentalidade é esta: tudo precisa ser útil. Até os seus hobbies, é preciso maximizar o produto. E isso mata a admiração. Este é o antídoto contra o deslumbramento. Maravilhar-se como o mundo é um aspecto fundamental da nossa humanidade. O deslumbramento incentiva novas ideias e invenções que alimentam e enriquecem nossas vidas, individual e coletivamente. Este é o argumento de Helen Cruz no livro Wonderstruck: How Wonder and Wave Shape and Way and Think,
maravilhado como o deslumbramento e o assombro moldam nossa forma de pensar em tradução livre. Assombro e deslumbramento é o tópico desse tema agora. Entender o assombro e o deslumbramento, segundo Cruz, é apreciar um aspecto importante e imortal do ser humano. E, embora psicologicamente relacionadas, são duas emoções diferentes. O assombro é o que sentimos quando percebemos ou conceitualizamos a imensidão, seja ela física ou conceitual. É o que sentimos quando contemplamos o céu, observamos as pirâmides do Egito ou tomamos conhecimento de números infinitos. Já o deslumbramento é a emoção desperta quando vislumbramos o desconhecido que está além dos limites da nossa compreensão. É algo como os que sentimos ao ver um grão de areia sob a lente do microscópio ou um evento astronômico inesperado. Essas duas reações são combinadas pela necessidade de acomodação cognitiva, ou seja, o desejo de abrir espaço na nossa mente para acomodar o assombro e o deslumbramento. Com o assombro e deslumbramento, eu me refiro à ideia de Descartes de que eles são basicamente a primeira paixão, explica a filósofa. Quando você encontra algo pela primeira vez ou considera algo como se fosse a primeira vez, você tem a sensação de uau, o que é isto? Existe ali alguma qualidade para a qual você não estava preparado. Cruz destaca que essas duas emoções instigam ativamente dois ramos do conhecimento que atualmente acreditamos serem totalmente separados, as ciências humanas e as exatas. Acredito que, em última instância, elas encontram sua origem no sentido de assombro, já que o mundo à nossa volta nos deixa deslumbrados e tratamos de entendê-lo melhor, segundo ela. Em seguida, tentamos dar um lugar na nossa mente àquilo que nos assombra, o que podemos fazer de muitas maneiras, seja pela arte, poesia ou pesquisa científica, ou por qualquer das muitas outras atividades humanas. Elas são, na verdade, a resposta à nossa tentativa de aprender mais sobre o mundo. E isso é algo que fazemos desde sempre. Mas, na sua pesquisa, a filósofa traçou uma linha de assombro ao longo da história, partindo da filosofia ocidental. Platão e Aristóteles consideravam que o assombro era a origem da filosofia. Graças a ele e o deslumbramento, os seres humanos começaram a explorar o seu entorno e se perguntar sobre a origem da vida e das coisas. O diálogo de Platão sobre a natureza do saber, Sócrates diz que a filosofia não tem outra origem senão o assombro, explica a filósofa. Em seguida, Aristóteles afirma que a ciência começa o assombro de todos os seres humanos. Não se trata apenas das crianças, nem dos filósofos ou cientistas, mas de todos. Milagres e maravilhas é o tópico agora. Na Idade Média, segundo Cruz, as pessoas se perguntavam o que nos causa assombro. Assim surgiu a distinção entre milagres e maravilhas. Os milagres são aquilo que é causado por Deus e está realmente fora do alcance de como a natureza funciona normalmente, explica ela. Mas as maravilhas são coisas de natureza que não entendemos, como o magnetismo descrito por São Tomás de Aquino. As pessoas acreditavam naquela época que fosse um fenômeno raro. Estes fenômenos raros interessam particularmente aos pioneiros da ciência moderna. E, no século XVI, eles se concentraram no que era estranho, não no normal. Aqui se incluem alquimistas que foram precursores da química. O estranho ajudou os cientistas a irem mais além do que para aprender sobre o mundo. E, na verdade, esse é um aspecto importante da revolução científica, prossegue a filósofa. Robert Hooke, 1635 a 1703, por exemplo, escreveu um livro mostrando como é estranho aquilo que podemos observar no microscópio. E que pareceu mais assombroso foi como é bonito aquilo que é natural. Uma pulga, por exemplo, que as pessoas odeiam, parece bonita no microscópio, explica Cruz, enquanto uma lâmina de barbear parece rombuda, como um machado que não serviria para cortar uma árvore. Por que a natureza parece tão bonita e os objetos feios feitos pelo homem são tão imperfeitos?
Questiona a filósofa. Este era o tipo de pergunta que as pessoas faziam, tentando realmente se aprofundar naquilo que assombra. E isso continua até os dias de hoje. Surpreendentemente é que a ciência não elimina o assombro quando torna seus mistérios inteligíveis. O arco-íris não deixou de nos deslumbrar quando a ciência explicou o que é ele. Além disso, nossa compreensão de como se forma fisicamente o arco-íris abre novos mistérios, como, por exemplo, a estrutura da cor e da própria realidade, escreve Cruz. Mas, no mundo de hoje, existem obstáculos que eliminam o assombro das nossas vidas. Algumas deles são resultantes da tecnologia, por mais avanços que ela tenha nos trazido, incluindo novos motivos e oportunidades de assombro e deslumbramento. Um exemplo é a poluição luminosa, que faz com que grande parte do espetáculo do céu noturno seja invisível para a maioria da população mundial. Quando você olha para cima, segundo Cruz, sua experiência é muito diferente da que tiveram nossos antepassados. Em uma noite clara, eles viam na vastidão escura um rico tapete tecido com sutis tons de púrpura, rosa e vermelho e violeta, salpicado por milhares de estrelas de diversos tamanhos. Mas, hoje em dia, o brilho constante da luz artificial significa que muitos de nós nunca vimos a Via Láctea, nossa galáxia. Mas o obstáculo mais persistente talvez seja o nosso próprio comportamento. Nosso contínuo esforço em prol da produtividade esgota a capacidade de nos deslumbrarmos. Por isso, Cruz adverte: o assombro exige atenção. O que você precisa fazer é basicamente se colocar em um estado que não o leve a se perguntar: isso é útil para mim ou não? Você simplesmente se deixa levar e aprecia as coisas pelo que elas são, promovendo o assombro. No seu livro, Cruz oferece conselhos para fazer com que o assombro faça parte da nossa vida. A questão é: por que somos assim? Por que nos comportamos como se cada segundo precisasse ser produtivo? Ponderou ela à BBC News Mundo. Fazemos isso porque a sociedade é configurada desta forma. Acredito que precisamos de uma mudança social. Precisamos resistir à ideia de que a economia é tudo que importa e conseguir nos organizar não só individualmente, mas também como sociedade para termos a oportunidade de nos deslumbrarmos. Defende essa filósofa. Vou contar uma pequena história. Muito tempo atrás, eu morava em uma rua com um trânsito e no meio havia uma pequena faixa que era um refúgio, com cerejeiras japonesas e um pequeno riacho. Ela foi feita por um arquiteto no século XIX e era realmente muito bonita. Chegou um momento em que as autoridades disseram que aquelas árvores estavam obstruindo o trânsito e seria necessário construir uma terceira pista. Ela conta. Todos nós do bairro se opuseram. Eles se acorrentaram à árvore e organizaram eventos com reuniões para observar flores e procurar ovos de Páscoa. Mas, infelizmente, o canteiro foi destruído. Desde então, ficou para mim a lembrança de como até entre duas ruas tomadas pelo trânsito foi possível existir uma fonte de deslumbramento. E não é preciso apenas preservar essas fontes de deslumbramento. Toda a sociedade e nós mesmos precisamos incorporá-las ao nosso cotidiano, para que elas não passem despercebidas. O livro de Ellen de Cruz apresenta sugestões para cultivar o assombro e o deslumbramento. Elas incluem desde assistir a eventos científicos, como as noites de ciências oferecidas por alguns museus, até observar eclipses, como ocorreu recentemente, e a partir de grupos como o de Hananimi, a tradução japonesa para se maravilhar com as cerejeiras em flor. Outra alternativa é se entregar à ficção com obras como séries de livros de Terra-Mar, da escritora americana Ursula K. Le Guin, 1929-2018. Suas obras inspiram assombro, desafiando os leitores a questionar a realidade e a natureza das possibilidades. Outra opção é a filosofia, que fornece o espaço mental para a reflexão.
a contemplar a arte e se permitir ser invadido pela música, participar de eventos esportivos ou assistir a festivais religiosos. Se você não tiver tempo, pode simplesmente seguir este antigo conselho. Pare e sinta o aroma das rosas. Você pode observar uma flor se infiltrar em uma rachadura de concreto ou, como diz a filósofa, deleitar-se com os cristais de gelo na sua janela no inverno, que nunca perdem seu encanto. Sem um pouco de magia nas nossas vidas, sem um lugar para o inesperado e o maravilhoso, a vida é aborrecida e monótona, escreveu Cruz. A realidade é literalmente repleta de maravilhas. Precisamos abrir espaço para elas para que a vida valha a pena. Olha o tamanho desse artigo, que legal. Legal. E eu vou entrar em um outro artigo. Eu vou fazer uma leitura X, mas eu vou para a leitura Y. Porque sim. Aqui o tema é, então, 7 coisas que aprendemos sobre nossas emoções com a autora de best-seller. Esse é de 2000. Ah, da Brené Brown. Muito bem, agora eu gostei. A pesquisadora acadêmica e autora de best-sellers Brené Brown passou as últimas 2 décadas estudando coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Eu gosto muito dessa mulher. A palestra dela no TEDx, O Poder da Vulnerabilidade, é uma das 5 palestras do TED mais assistidas do mundo, com mais de 50 milhões de visualizações. Isso em 2022, atrás. Hoje, ela é superada, ela é muito maior. Em seu 6º e mais recente livro, Atlas of the Heart, Atlas do Coração em tradução literal, ela nos convida a uma jornada por 87 emoções e experiências que define o significado de ser humano. Brené conversou com Anita Rennie, apresentadora do programa Woman's War, da BBC Radio 4, sobre seu último livro e nossas emoções. Que legal. A seguir, 7 coisas que aprendemos com ela. 1. Não temos apenas 3 emoções. Na verdade, está mais para 87. Nossa, bastante. O novo livro de Brené analisa 87 emoções e experiências que definem o que significa ser humano. Ela contou ao Woman's War como chegou a este número e por que o chamou de granularidade emocional. É importante. Demos uma grande aula online ao longo de um ano e recebemos mais de 500 mil comentários. Nós os tornamos anônimos. Os submetemos para aprovação do protocolo de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos para fazer uma análise secundária. Chegamos a 150 emoções que eram muito difíceis para as pessoas nomearem, e quando elas conseguiam nomeá-las e rotularem com precisão, levaram à compreensão e até mesmo à cura. Autoentendimento, né? Esse é legal. Pegamos essas 150, fizemos algumas pesquisas de grupo focal com terapeutas e clínicos e reduzimos para 87 emoções e experiências. Até recentemente, as pesquisas mostravam que podemos nomear e rotular 3 emoções com precisão: felicidade, tristeza e raiva. Isso significa que enfiamos todos os sentimentos matizados que temos: decepção, ressentimento, pavor, preocupação, admiração, espanto, nesses 3 grandes baldes brutos. A granularidade emocional é a capacidade de ser muito específico sobre o que sentimos. Pesquisas mostram que quanto mais granular formos em nossa capacidade de nomear o que estamos sentindo, melhor podemos gerenciar, regular, passar por isso. Se for uma emoção positiva, podemos reproduzi-la em nossas vidas. A granularidade emocional está altamente correlacionada com resultados de vida bastante positivos. 2. Reconhecer as emoções pode fazer você se sentir como se tivesse superpoderes. Na abertura do livro, Brené fala sobre sua infância e como na sua família ninguém falava sobre qualquer tipo de emoção. Isso teve um efeito incomum sobre ela. Então, para mim, foi uma espécie de sobrevivência e também, como a mais velha, na tarefa de proteger meus irmãos, no que era uma família muito intensa, de amor intenso, de alegria intensa e também de raiva intensa. Uma intensa falta de previsibilidade sobre como as coisas se desenrolariam
Aprendi muito cedo, muito rapidamente, a reconhecer padrões e conexões entre comportamentos das pessoas, seus pensamentos e emoções. E fiquei muito boa nisso, a ponto de que, quando estava no ensino médio, pensei, talvez eu seja como uma bruxa ou tenha superpoderes. Funcionava em casa, funcionava com treinadores, funcionava com professores. Eu era capaz de olhar para pessoas da minha turma e apenas dizer: isso não vai dar em certo, se prepare. E elas diziam: ela nem disse nada ainda. E eu dizia: posso dizer pelo olhar no seu rosto, não vai dar certo. 3. A raiva é um catalisador necessário para a mudança, mas uma terrível companheira de vida. Muitos de nós podem ver a raiva como uma emoção ruim, mas Brené não gosta de rotulá-la dessa forma. A raiva é uma emoção necessária. O que precisamos evitar é rotular as emoções como boas ou ruins. Elas simplesmente são. Olha que ensinamento legal. Tem uma coisa sobre a raiva. Por muito tempo, eu, assim como outros pesquisadores, me perguntei se a raiva era uma emoção primária legítima ou sempre uma emoção secundária cobrindo outra coisa. E 91% dos pesquisadores de emoções hoje acreditam que a raiva é uma emoção primária. Muitas vezes, pode encobrir as coisas, porque é muito mais fácil dizer estou com tanta raiva do que estou magoado, ou estou desapontado, ou estou triste. Esses são mais difíceis. Mas, se eu te falar sobre a raiva é um catalisador bonito e necessário para a mudança. Mas a raiva precisa acender alguma coisa. É uma companheira terrível para a vida toda, mas é um catalisador muito importante para a mudança. Quando vemos algo que é injusto, desleal, carece de equidade, nossa reação de raiva é o que alimenta a mudança. Mas permanecer nela perpetuamente tem um alto preço físico, emocional e espiritual. 4. O desprezo é pior que a raiva, aos olhos de Brené. O desprezo é, uau, que emoção é pior que a raiva. Se você está com raiva de mim, eu fico tipo, tudo bem, ela está realmente irritada comigo, mas ainda estou engajada. Desprezo é descartar. Você foi dispensada. Você nem é digna da discussão. Então o desprezo é a corrosão mais rápida de um relacionamento. Mas, politicamente, em nossa cultura, em um nível macro, temos muito desprezo um pelo outro. Me considero bastante autoconsciente, evolui muito, mas agora com essa nova variante da Covid, sinto um desprezo terrível por pessoas que não são vacinadas. Apenas sinto desprezo. Brené diz que quando este sente desprezo, ela lida com esse sentimento se apoiando em sua fé. Apenas digo a mim mesma: sabe, meu desafio é encontrar Deus na face de todos que encontro. Às vezes tenho que procurar muito. 5. Brené não acha mais que somos capazes de ler emoções em outras pessoas. Uma das coisas que realmente mudou para mim neste livro foi essa ideia sobre nossa capacidade de ler a emoção em outras pessoas. Não acho que podemos fazer isso. Eu pensei que poderíamos fazer isso por 20 anos. Eu costumava dizer: só precisamos desenvolver habilidades em torno do reconhecimento da emoção, nós mesmos e dos outros. E não acho que podemos fazer isso, na verdade. Acho que a emoção é biologia, biografia, comportamento, história de fundo. É muito complexo. Quando vemos alguém enfurecido, quando vemos alguém com raiva, quando vemos alguém sofrendo, acho que temos que ficar curiosos, ouvir, nos tornarmos guardiões das histórias que nos contam sobre suas experiências e acreditar nelas, mesmo quando suas histórias não refletem nossas experiências vividas. Uma das coisas que sempre me pergunto e pergunto a outras pessoas o tempo todo é que quando você vê as coisas enfurecidas, com raiva e magoadas, o que você tem que dizer a si mesmo para que fique tudo bem? Qual é a narrativa que você tem que estabelecer quando vê refugiados sírios, quando vê nos Estados Unidos a brutalidade policial, especialmente em relação aos homens negros? O que é que você tem que dizer a si mesmo para que fique tudo bem? É o medo do desconforto? É o medo da cumplicidade? É o medo de reconhecer o privilégio?
É o medo de fechar a porta a uma ideia de que este país não é o que você pensa que fosse? É o sistema não está realmente falido? Está funcionando exatamente como foi projetado? O que acredito ser o acaso? Acho que uma das razões pelas quais estamos tão desconectados um do outro é que estamos bastante desvinculados de nós mesmos. E acho que se vamos encontrar o caminho de volta para um outro, primeiro teremos que encontrar o caminho de volta para nós mesmos. E vamos ter de encontrar um pouco de humanidade em nós mesmos para que possamos abraçar a humanidade e a dor de outras pessoas. A nostalgia é uma faca de dois gumes. Para algumas pessoas, a nostalgia pode ser algo que você sente, é o sexto, né? A nostalgia é o sexto. Vou repetir então. Para algumas pessoas, a nostalgia pode ser algo que você sente quando reflete sobre as memórias de dias felizes e tempos em que as coisas pareciam ser mais fáceis. Mas para Brené, essa emoção tem dois lados. Eu pensava que a nostalgia era apenas perigosa, mas eu realmente lutava com isso porque há uma grande cena em Ratatouille, o filme, quando o crítico de comida chega e o ratinho-chefe faz um ratatouille para ele e todo mundo fica falando, ele é um crítico gastronômico e você vai servir um prato camponês e eles colocam o ratatouille na frente do crítico gastronômico. E ele dá uma mordida e em um segundo está com 5 anos. Ele está parado na porta dos fundos de casa, parece que caiu da bicicleta ou algo assim. Está meio machucado, esfolado e está chorando. A mãe aperta ele contra o peito e o conforta. Depois senta ele na mesa da cozinha e serve o ratatouille. Na sequência, o crítico gastronômico está chorando. Então, tem essa parte linda da nostalgia. Acontece que tem dois lados da nostalgia. Tem este, que eu estava descrevendo na cena de Ratatouille, esta parte reflexiva, mas também tem a forma de nostalgia, que pode ser uma linguagem política codificada para tudo. Desde a supremacia branca até a opressão de pessoas de cor e a opressão das mulheres. Pode ser algo como as coisas costumavam ser quando as pessoas conheciam o seu lugar. Make America Great Again. Foi uma campanha inteira e brilhantemente construída, baseada na nostalgia, lembrando uma América que nunca existiu. Na época de 1950, as taxas de violência domésticas eram muito mais altas do que são agora. As taxas de dependências eram piores. O que os pesquisadores descobriram, e eu sou muito grata por isso, é que a diferença entre uma nostalgia saudável e agradável é uma nostalgia perigosa de teor político codificado a uma rumificação mental. Eu estava em Londres, talvez em 2016, e teve um momento em que estava num banco de trás de um táxi preto. O taxista era um cara branco mais velho, e ele disse: "Este é o lugar onde eu nasci. Esta é a minha escola. Agora é uma mesquita. Está tudo indo por inferno." E me lembro de pensar, esta é a parte perigosa da nostalgia. Esta é a parte em que se alavanca, é alavancada corretamente para políticos poderosos e se você der às pessoas com medo alguém para culpar e depois validar que não tem problema para elas empurrar sua dor para outras pessoas, você pode governar o mundo. Ah, que sensacional essa parte. Para encontrar alegria e felicidade, comece com a gratidão. Não acho que você comece com alegria e felicidade. Acho que você começa com gratidão. Você pensa sobre o que você é verdadeiramente grato à sua vida? E o que você precisa fazer para praticar a gratidão em torno de si, de tudo isso? Não apenas ter uma atitude de gratidão, mas literalmente praticá-la? E aí eu acho que você pode pensar: como faço para deixar mais disso entrar na minha vida? Então, no meu caso, jogar tênis, jantares em família, rir com minhas irmãs. Sou tão grata por essas coisas, mas estou fazendo diariamente para que as minhas escolhas mostrem que eu estou tentando trazer mais disso para a minha vida? Estou reservando meu tempo apenas para reuniões ou estou reservando meu tempo para o tênis? Fim.
Nossa, que sensacional estes 2 artigos. E este último da Brené que eu li depois é fora do comum. Muito bom. Obrigado a todos.